Deus. Na verdade, temos acompanhado o vosso trabalho e também estávamos ansiosos em poder cultuar com os irmãos. Até aqui, Deus não tinha permitido. Acho que há 2 semanas atrás estava pregando no Zambo 3, onde temos também uma congregação, e a ideia era os irmãos, mas pronto, acabamos ministrando lá e cheguei cá na quinta-feira e prontamente liguei para o pastor Quinito. Se o pastor Quinito estou por cá, nem sabia que o pastor Quinito estava viajando e quero cultuar convosco. E prontamente ele convidou-me a trazer uma mensagem para a igreja e agradecer a confiança ao meu pastor. É suspeito também eu falar do pastor Quinito, porque há aquelas conexões, né, que a Bíblia fala do amor não fingido, não é? Aquele amor, há pessoas que conectam com o nosso espírito diretamente, e uma dessas pessoas é o pastor Quinito e a sua família. Nós sentimos muito amor por eles, temos orado por vocês, pastor Quinito, todas as quintas-feiras oramos por pastor Quinito, por todos os pastores da diante do trono. É o dia que nós separamos para orar como família, para os líderes da igreja. Então tem sido muito prazeroso. Eu vou falar, vou seguir a mesma linha que vocês estão falando de um tema muito importante, que é a plenitude no Espírito, plenitude do Espírito Santo. E eu penso que esse tema, ele vem completar aquilo que a igreja precisa para o cumprimento da sua missão. Plenitude do Espírito Santo. É como se estivéssemos a falar de uma obra completa, ou seja, a operação do Espírito Santo na sua totalidade, na vida do crente e na vida da igreja. Então vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes desta operação, desta ação do Espírito Santo, que com toda certeza vai agregar algum incremento, algum valor para a igreja, porque o que vamos partilhar talvez já foi partilhado, e aquilo que não foi partilhado, a igreja vai se determinar a agir nesse poder. Porque só quando nós agirmos na plenitude, efetivamente vamos poder ver o agir de Deus naquilo que nós queremos. Pastor Leonel, meu querido pastor, eu acompanhei, ele nem sabia que era o meu pastor. Pensei que o senhor estava a partilhar alguma coisa de alguém que teve um livramento, afinal foi o meu pastor que foi liberto, livre. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Há dias do nada, no dia que terminava um propósito de 40 dias, a partir das 18 as dores de cabeça começaram, dores de cabeças fortes. E eu chamei a minha mulher lá para as 20,
Eu disse: mulher, isso que dizem, que as pessoas vão no hospital com uma dor de cabeça e já não regressam, é verdade. Porque o que eu estou a sentir, eu não sei se amanhã vou acordar. Inclusive eu comecei já a fazer declarações na minha mulher. Sobre a minha mulher: se eu não acordar, saiba que você é muito especial, que conviver contigo esse tempo todo marcou toda a diferença. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Basta para abrir o coração, desse parece que a noite não passo. E as mulheres, como são seres muito especiais, ela disse: meu marido não vai ainda. Primeiro me falam onde é que estão todos os batons, os pins. Eu disse: poxa, seu antídoto parece que já não morro hoje. É interessante, mas à 1 da manhã fui para a clínica e fiquei. Mas é que nós temos que estar preparados e dizer que Deus não vai permitir, ou seja, quando Deus permite que coisas difíceis acontecem nas nossas vidas, não vai ser a qualquer pessoa. Satanás pede mesmo os rijos. João, ele pede mesmo: me deixa tocar nesse. Davi, esse aqui, temos que lhe manchar um pouco. Então você que está sendo atacado é porque você é alguém no reino do Espírito. E Satanás está preocupado contigo. Ele não entra em pânico. Eu vejo que muitos crentes entram em pânico. É muito ataque. Tem que vir o ataque. Então por que nos revestiram do poder do Espírito Santo? É para contrapor esses ataques. Nós comemos nossas armas: oração, jejum, palavra. Estamos revestidos, então temos que avançar. Então Deus abençoe meu pastor Leonel, rápida recuperação e avante para a grande missão. Deixa-me controlar o tempo, porque senão vamos partilhar a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 1. Vamos ler primeiro Atos 1:8. Aleluia! Glória a Deus. Atos 1:8 diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas um pouco em frente, em Atos 2, podemos começar do versos 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga: plenitude. Plenitude.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falavam, que falassem. E quando um bocadinho vamos conversar, vamos ter uma conversa. Estamos a falar do Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo? Aleluia, que bom. Então, o Espírito Santo, já aprendemos aqui, hoje, com o nosso professor Quinito aqui, não tem como. Quem não conhecer o Espírito Santo aqui, está com problemas muito graves. Porque aqui vem um ensino de qualidade. Para falar do Espírito Santo, para falar das doutrinas da Bíblia. E temos aprendido assim muito, vamos dizer vagamente, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, o Espírito Santo representa a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito interessante. E é tão interessante também que nós enfatizamos muito, e na maior parte das vezes, Deus, o Pai, Deus, o Filho, e raramente nós falamos do... E o Espírito Santo, ele deve ficar assim, sem entender, e talvez até a nos rir. Vamos lá ver aqui de João, no capítulo 16, versículo 14. Vamos para o 13. João 16, 13. E o Espírito Santo fica assim: uou! Mas esse povo não entende que Jesus já foi glorificado e a promessa já se cumpriu da vinda do Espírito Santo, e eu agora que vou resolver as coisas aqui com eles, e nós estamos sempre Jesus e pouco Espírito Santo. É interessante que até ao batizar, a Bíblia nos ensina que temos que batizar em nome do Pai, em nome do Filho, e para complementar a obra, em nome do Espírito Santo. Agora, orar, vamos orar em nome de Jesus. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, o Espírito Santo está a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que o Espírito Santo faz, e ele fica assim. Mas, e o Espírito Santo, ele tem prazer em estar diante da nossa presença. E é por isso que há um pastor que hoje cria muita polêmica, mas que ele escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo, e tem coisas tremendas naquele livro. E um do testemunho que ele dá é que uma vez ele orava
E quando olhou no relógio, era a hora dele sair para poder cumprir com a sua agenda do dia. E a voz do Espírito Santo lhe disse: bem, só mais 5 minutos. Aleluia! Está vendo como é que o Espírito Santo ele tem prazer em estar conosco? Aleluia. Quando nós oramos, ele está aí a interceder por nós, atento às intenções do nosso coração. Yes. Aleluia. São mais 5 minutos. Eu quero estar mais 5 minutos contigo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Versículo 10 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia. E há doutrinas, há seitas que dizem: não, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas a força guia. Eu estou a aplicar uma força sobre esta guitarra. A guitarra está a falar, mas a Bíblia está a dizer que o Espírito Santo vos guiará e falará. A força não fala, a força não guia. Diz: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo guia, e o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo nos anuncia as coisas que hão de vir. Esse é um privilégio que nós temos. Diz que Ele nos anuncia as coisas futuras. E é por isso que eu às vezes chego, tenho um programa em que tenho que assinar algum contrato grande, e de repente eu já não quero sair para ir assinar o contrato, e eu é que preciso das pessoas, e eles ainda estão a ligar para mim: vens ou não vens? Eu digo: podemos adiar isso para amanhã? Mas porque o Espírito Santo já diz que hoje não sai mais, hoje fica no quarto, no teu recluso secreto, e busca, me busca. Estava para vir na terça-feira, o Inácio está aqui, estávamos para vir segunda ou terça. Tem o bilhete, está em casa, da Amo Expresso. Comprei às 15, quando eram 18 horas, eu disse: já não quero ir, vou na quarta. Na quarta perguntei: minha mulher, tenho que ir hoje, mas também quero ficar contigo. Disse: meu marido fica comigo. Então vou na quinta. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que está a fazer, porque ele nos anuncia as coisas que hão de vir. Eu creio que você tem projetos, até nisso ele se importa. E ele vai te anunciar o que é que vai ser, o que é que você vai ser. Eu em tempos pregava, isso até dá medo, está na live, mas pronto, vamos falar. Estava a pregar uma noite de vigília para os jovens sobre empreendedorismo, mas de repente o Espírito Santo vem para mim bem forte no coração, e eu estou a pregar para os jovens, e ele está a dizer: Geni, tu vais ser um empresário muito bem sucedido em Angola.
Eu queria mudar a conversa, mas o Espírito Santo insistia. Eu disse, mas o Espírito Santo, 51 anos agora, essa promessa não devia vir com os 30. Mas é a promessa. É a promessa. O Pai disse que vai ser. Não vai esperar aqui daqui a mais 5 anos. E se vier aqui na igreja e a promessa se cumprir, eu vou voltar a testemunhar. Aleluia. Estou entre os grandes. Amém. E podem crer, meu irmão, ainda não tenho dinheiro nas contas, não tem nada. Mas eu já estou entre os grandes. Aleluia. Essa é uma questão de tempo. Porque Deus já me deu todas as ferramentas. E agora eu começo já a acreditar na promessa. Porque é uma questão de tempo. Então Ele nos anuncia esse Espírito Santo. Por isso é que estamos a falar de plenitude. Porque Ele atua num todo. Ele atua na tua vida social. Ele atua na tua vida ministerial. Ele atua na tua vida profissional. Na tua vida familiar. Nos teus negócios. Esse é o nosso Espírito Santo. E nós precisamos buscar direção. Nós precisamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Como? Precisamos gastar tempo com Deus. Precisamos orar. Precisamos ler a palavra. Precisamos meditar. Temos que pagar um preço. Espírito Santo é formidável. Espírito Santo é tremendo. É impressionante. Alguns anos atrás, eu não sei se estava mais forte espiritualmente, mas eu chegava e ligava para o motorista da minha mãe. Ele me pegava, eu entrava no carro, cumprimentava ele, e depois de alguns segundos ele ficava a chorar. E ele dizia, impressionante, Mano Geni, quando está ao teu lado, fico muito emocionado. E eu disse, o que é que se passa? Mas comecei a entender que aquilo é o poder do Espírito Santo. Porque há muitos homens de Deus, eu já tive essa experiência. Uma vez eu recebi o pastor Sadraque lá no Alto para ministrar. E quando eu fui no hotel com ele, é uma presença, meu Deus. Os cabelos se arrepiaram. Quer dizer, nunca ia ter coragem. Mas é uma presença muito forte. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo toca. Ele influencia o meio em que ele habita. Eu disse, uau, uau. Em tempos fui lá para os confins. Vamos falar disso, depois vou correr para falar disso, porque é o que me trouxe para falar. E eu estava a ministrar em português lá nos confins. E o meu tradutor, um rapaz que fala muito bem o Ubuntu, e ele pregava. Eu pregava, ele traduzia, eu pregava, ele traduzia, e de repente o rapaz começou a chorar. E eu olhei para ele, eu disse, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos constrange, ele não nos expõe. Por isso temos que ter muito cuidado, até com os irmãos que estão sempre a trazer profecias para a igreja, ver os feiticeiros na igreja. O Espírito Santo não faz isso, ele constrange, não expõe. O Espírito Santo edifica, não destrói. Então precisamos ter muito cuidado, porque hoje vai se tornando uma mania. E os irmãos chegam no púlpito e começam a ver os bruxos, depois não falam quem é o bruxo, fica tudo no ar.
A igreja também do bruxo. Porque na igreja dele vai se converter. A diferença é só que ele é bruxo, mas você é mentiroso. A diferença é só que ele é bruxo, mas você é fornicador. Você é gatuno. Até nem tem diferença. Porque todos vão para o inferno, se não se... O feiticeiro como o adúltero vão todos para... Então é o Espírito Santo quem nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele convence. E eu enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Hoje começa a orar em nome de Jesus, mas começa a conversar, aprenda a conversar com o Espírito Santo, porque Ele quem guia, Ele quem fala, Ele quem anuncia acerca das coisas futuras. O nosso amigo Espírito Santo, meu amigo, uma pessoa que fala, que me constrange. Amém? Então, Atos 1:8 traz uma promessa para todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados, abriram os seus corações para Jesus, e hoje tem Jesus no coração. Deus deu uma promessa. Deus deu uma promessa para os seus discípulos e disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e recebereis a virtude, recebereis poder. Muitos de nós ainda duvidamos do poder de Deus, mas desde o momento que você abre o teu coração e aceita Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar em ti com tudo que é dele, com todo o poder, com toda a força. O Espírito Santo. Então recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então nós vamos ver que aqui tem uma promessa, mas tem uma missão. A promessa que recebereis poder para cumprir a minha missão. Qual é a missão específica? Aqui, nesse texto é testemunhar. Mas tem outras missões que Deus tem para nós. Ser-me-eis testemunhas. É interessante que se nós formos em Atos 2,
foram vistas por eles línguas debatidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Aleluia. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar é falar daquilo que você viu ou ouviu. E diz que depois de estarem cheios, começaram a falar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos falar. Porque em nós opera o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo opera em nossas vidas. Só que às vezes nós fizemos confusão. Nós pensamos que operar o Espírito Santo é o pastor Eugênio agora descer, começar a orar e toda a igreja começar a falar em línguas e nós agora sim estamos cheios do Espírito Santo. Não. A língua é um dom. E Deus distribui os dons segundo a capacidade de cada um. Não é para todos falar em línguas. Sabe que o apóstolo Paulo falava em línguas? Os apóstolos falavam em línguas porque até o apóstolo Paulo disse que eu falo mais línguas do que todos eles. Mas eu não tenho nenhuma revelação na Bíblia a mostrar Jesus a falar em línguas, ou ele próprio a dizer que fala em línguas. E muitas pessoas limitam o poder do Espírito Santo porque não falam em línguas. Não. Recebeu Jesus, Espírito Santo entrou, é automático, tem poder. O cristianismo em si é poder, não é falar em línguas. A língua é uma evidência da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E aleluia, a minha esposa não fala em línguas. Já passou Sadraque, já passou grandes pregadores, já lhe passaram a mão língua. É mesmo só palavra. Até quando toda a língua começa a sair, olho bem, está dormindo, descarrega. Quando acordar, trava as línguas. Mas ela entende. Mas nada pode te privar de operar. É por isso que diz que quando eles estavam reunidos, veio um vento forte. Veio um vento. Queridos, é preciso entender as Escrituras. E eu, quando vi essa palavra, quando estava a preparar a Deus, pastor, então, disse: nós queremos barulho na igreja. Mas quando os discípulos estavam reunidos, quem fez barulho é Deus. É o vento. Não são nós. Parece que para nós estamos no auge, quando nós estamos a fazer o quê? Barulho. Não. Temos que parar e deixar Deus começar a fazer. E diz que o vento é
eu gosto do vento, porque é a maneira silenciosa de Deus manifestar o seu poder. E eu vou te ensinar o que é poder. Poder é o meu filho que está aflito, está doente até apanhar só hoje, e tem uma medicação de 15 dias, e no terceiro dia nós abandonamos a medicação, porque ele está totalmente curado. Porque o Pai orou e o poder de Deus operou. Porque a mãe orou e o poder de Deus operou. Porque a igreja orou e o poder de Deus operou. Poder não é simplesmente cair. Temos que parar de cair. Temos que parar de fazer as pessoas deixar caírem. E temos que começar a lhes levantar. As pessoas precisam levantar, não devem cair mais. E nós temos que manifestar o poder de Deus. Poder significa autoridade. Autoridade. E eu vou te mostrar pela Bíblia. Deus está me trazendo agora Mateus, Marcos. Está muito bom aqui, pastor. Eu só prego 1 hora e tal, mas hoje, como é o primeiro dia, eu vou só aliviar. Marcos 16, 15. Diz assim: e disse-lhes, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, poder, seguirão os que creem. Falou que esses sinais seguirão aquele que vai cair, aquele que vai falar em línguas, aquele que vai interpretar línguas, aquele que está a curar enfermos. Não, diz que estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome, o que é que eles farão? Expulsarão demônios. Você que crê tem poder de expulsar demônio. Toma autoridade do Espírito Santo em tua casa. E não precisa chamar o líder da intercessão para vir expulsar o demônio na tua casa. Porque você fica tipo Pedro, muita boca, muito louvor aqui, muito grito. Na hora de enfrentar o demônio, está fugindo. Porque Pedro também foi assim, negou Jesus, se acovardou antes do Pentecostes, mas depois do Pentecostes foi revestido do poder de Deus, foi revestido do Espírito Santo e pregou o Evangelho. E mais de 3.000 almas se converteram. Mas eu quero falar para você que ainda não experimentou outras dimensões, que basta crer, e diz que em nome de quem? Em nome de quem? Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Em nome de Yahweh, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Espírito Santo, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre quem? Sobre os enfermos, e os
Curarão, querido, não tenha medo. Põe a mão no inferno. Põe a mão no inferno. Tem promessa. Curarão. Nós somos dunamis. Nós somos uma dinamite, um dinamite nas mãos de Deus, que não estamos a explorar adequadamente o poder que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de ousadia e de amor, mas também de moderação. O cristianismo em si é poder. As coisas não estão acontecendo na tua vida, talvez porque precisas fortalecer a tua fé, talvez precisa desenvolver mais a intimidade com o próprio Pai. Mas desde o momento que você aceita e vive uma vida de obediência, você vai ver os sinais, porque esses sinais te acompanharão. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. É por isso que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis aonde? Em Jerusalém. Jerusalém representa a nossa família, representa os nossos vizinhos, representa aqueles que estão próximos de nós. E Deus não nos deu poder para guardarmos, mas Deus nos deu poder para testemunhar. É preciso coragem para testemunhar. Lá em casa, será que ainda o papá não se converteu? Será que ainda a mamãe não se converteu? Será que ainda temos um irmão, uma irmã na prostituição? Um irmão, uma irmã mergulhada no mundo dos vícios, das drogas? E nós estamos impávidos e serenos, e todos os domingos ainda estamos aqui a louvar, a adorar, mas os nossos familiares estão a morrer, porque não tem ninguém para pregar, porque faz parte da missão: ide por todo o mundo e pregai o. Precisamos pregar, se nós quisermos ter uma sociedade melhor, um país melhor. Nós precisamos começar a pregar em casa, na família, para que possamos ter uma geração diferente daquilo que foi a nossa geração, pastor Quinito. Uma geração marcada e vencida pela poligamia. Nossos pais tiveram muitos filhos pela imoralidade sexual, pela bebedeira, pelo alcoolismo. São tudo heranças, são legados que nós fomos recebendo de geração em geração. E se não fosse pelo poder de Deus, um dia abrirmos o coração, aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Israel, só agora nós podemos parar. Nós agora podemos
dizer que agora já não será uma geração de bêbados, já não será uma geração de alcoólicos, de prostitutos, mas será uma geração de adoradores. Mas alguém precisa fazer isso. Alguém precisa ter coragem. Você tem coragem para dizer na tua mãe que Jesus lhe ama, para dizer no teu pai que se ele não receber Jesus, ele vai para o inferno. É tempo, porque os nossos familiares estão a morrer. Há muitos jovens envolvidos na feitiçaria. Constantemente, depois de uma pregação, depois de um discipulado, meninas bonitas, você olha e pergunta por quê que essa menina ainda vai buscar feitiço com essa beleza, mas estão a te trazer mala, com paus, com pó, com feitiçaria para ser queimado. Os jovens estão envolvidos na feitiçaria até a cabeça. Hoje não são os velhos, coitado dos velhos. Olhamos um velho na igreja, é o bruxo. Afinal, os verdadeiros bruxos são os jovens. Nessa igreja não tem. Ainda bem que Deus não me dá capacidade de ver também os bruxos, mas não tem. Amém? Aqui só tem adorador. Aqui só tem jovens empoderados no Espírito Santo. Eu creio. Então é tempo de Jerusalém. É tempo de Jerusalém. É tempo de... Diz que esses homens receberam essa promessa, receberam a virtude, foram enviados para testemunhar. Tem esse encontro maravilhoso em Atos 2. São revertidos, são revestidos do poder do Espírito Santo e vão e começam a falar. Mas eles não foram na plenitude, eles ficaram em Jerusalém, até que Deus os dispersou, porque eles estavam onde? No conforto. E nós precisamos sair do conforto. É preciso pregar, igreja. Essa é a essência do cristianismo. A mensagem central da Bíblia é a salvação. E nós precisamos começar a pregar. É por isso que nós temos um decreto, Deuteronômios 6, 5 a 7. Nós temos que levar uma igreja a adorar verdadeiramente, uma igreja que só adora ao Senhor. Uma igreja em que os pais estão compromissados com a família. Os pais ensinam e dizem: e estas palavras que hoje te ordeno, ensinarás a quem? Aos teus. Essa é uma missão do pai. Mas o pai está a deixar a missão para a mãe. Mas o pai é a autoridade em casa, é o cabeça. Deus deu o governo do lar, da família, no pai. Mas há uma inversão de papéis, em que a mãe é que ensina os filhos. Pai, é preciso pagar o preço hoje. É preciso discipular os filhos. É preciso investir nos cultos domésticos. Os pais precisam investir, ter um culto. Eu na minha casa até já dá raiva. Terça-feira, reunião de célula de oração. Quarta-feira, encontro de célula de partilha da palavra. Quinta-feira, culto doméstico. Descansamos lá um bocado na segunda. Quarta, as atividades com a igreja. Meu Deus, é muita
vale a pena hoje. Porque isso não aconteceu na vida do pastor Geninho. Isso não aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho uma vida, uma família, que Deus está mudando o curso da história por causa do amor de Deus, por causa do poder do Espírito Santo que operou na minha vida. E em 5 minutos para fechar, vou te contar uma experiência muito linda. Recordo-me, ainda 26 anos atrás, eu vivia no bairro Maculuço, e ser minhas testemunhas. Essa palavra tinha mais 30 minutos ou 1 hora, mas eu vou fechar já. E numa próxima oportunidade talvez vamos voltar a dar sequência. E eu, aos meus 11 anos, abri a geleira de casa e encontrei cigarros. E encontrei dinheiro, uma moeda francesa, francos. Na altura, minha mãe trabalhava em relações internacionais e viajava. E eu peguei no primeiro maço uns cigarros tipo mentol. Peguei no primeiro dinheiro, peguei nos tios, fomos no Jumbo na altura, trocamos os francos, compramos tanta coisa que não sabíamos onde é que podíamos levar. Ali comecei com os meus 11 anos, os cigarritos. Depois de mais um bocadinho, aqueles mais velhos sem juízo, uns também já morreram, então agora começaram a me provar que é a lhamba. Aí com meus 12, 13, já estava consumindo lhamba. Já era música pequeno feiticeiro, porque estávamos para ir nas festas com 13 anos. E o diabo deu de dançar também. Onde estamos a dançar é roda. E os mais velhos sem juízo, porque com um miúdo de 12, 13 anos, você vai lhe pegar uns perfumes, está a lhe fregar, está a dizer, esse é cheirinho. Agora toma umas bafuradas. Quando dá uma saída aí, aquilo não sei se é no poder de quem. Mas a verdade é que todas as damas mesmo lá só nos querem. Os tais mais velhos feios que não vale a pena, magros, escuros, mas olha as damas. Já estavam a praticar feitiçaria aí sem saber. Saio do Alvalade, nessa altura vivia no Alvalade, e vou para o Maculuço, centro da cocaína. Sempre tive muito pavor às seringas, por isso nunca cheguei a me injetar heroína, mas comecei a parar. Eu disse, Calhamba já não é para mim. Agora comecei a cheirar cocaína. Meu Deus, aonde é que eu fui? Me metei. Ali é um caminho que só tem saída pelo poder do Espírito Santo. Começamos a snifar a cocaína. Em algum tempo eu cansado daquela vida, resolvo me alistar no exército. Vou para o serviço militar. Fico 2 anos. Depois de 2 anos abandono, apanho uma malária. Hoje talvez já seria um brigadeiro no exército, porque lá já era chefe de companhia, adjunto e chefe de um pelotão, porque eu já tinha um meio feito, era intelectual.
trabalhava já no quadro do pessoal, mas a falta de juízo, quando estamos a ser governados por Satanás. Um dia desse apanho uma malária, vou para o hospital militar, depois de fazer a consulta, saio dali direito para a minha casa até hoje. Nunca mais voltei para a unidade. E lá fui vendo essa vida de muito alcoolismo, muita droga. E me recordo que de tanto desespero, a minha mãe um dia pegou em mim e disse: filho, queres mesmo mudar? Se quero mudar, tá bem, vamos que eu vou te levar aí num sítio para mudar. E arranjou um sítio onde levamos galinhas, levamos ovos. Fiquei lá 2 dias com um mais velho, católico. Fui lá sexta, sábado, no terceiro domingo. Ele no domingo foi na igreja. E quando ele orava, meu Deus, não sei se estava orando, porque nós estava a falar em línguas, meus irmãos, cuidado com as línguas. E mandou comprar 7 pacotes de vinho. Sou eu e ele. Ele que fez o funge. Grande funge. Não sei se meteu o quê. Começamos a chupar. Se esses pacotes têm que acabar hoje. Eu disse: isso não é problema. Se já vou deixar mesmo de beber, se o que me trouxe aqui é para deixar de beber, vamos já aproveitar. Mas ele não aguentou. Eu tive que lhe fazer o favor de acabar os pacotes todos, porque dia seguinte iria embora. Mas dia seguinte, reunião rixa. Filho, estás aí? Nunca mais te atrevas a meter uma gota de álcool na boca, porque o dia que você meter, eu vi, morreste. Tá bom, fui. Quase um mês. Nada. Só que um dia frustrado, se não posso beber, pelo menos posso me drogar. Vou na zona da droga. Houve lá um desentendimento, uma luta com os vendedores. Eu saio muito frustrado. Esqueci da oração do dia. E entro na casa de uma tia Bela, também já não vive aí no Maculuço. Tia Bela, 1 litro de vinho. Gostava muito de vinho. Já está bebendo muito vinho, né? Tia Bela dá um copo, eu dou um golo, no meio segundo, dou outro. Depois lembrei o de Chico. Eu disse: epa. Pronto, já é melhor começar a despedir. Esperei uns 30 minutos aí pausado, nada. Só piorou. Agora volto de novo na mesma live. Eu estava a sofrer. Querido, vocês não imaginam o que uma pessoa presa nas drogas é capaz de fazer. Vocês acreditam que até colchão da minha mãe eu cheguei a levar 2 colchões? Você sabe que vai dar mesmo problema